Olá, queridos amigos, meu nome é Rita e é com muita alegria que eu estou aqui novamente hoje para que nós possamos falar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Nós vamos recorrendo então a esse amigo, irmão tão maravilhoso, rogando a ele que ele possa nos envolver, que possa nos abraçar carinhosamente, como ele sempre faz, permitindo que as nossas mentes, os nossos corações sejam totalmente envolvidos com esse amor, para que possamos não apenas ouvir o Evangelho e nem simplesmente compreender, mas que possamos sentir o Evangelho no nosso coração, porque é vivido, né? Para que nós possamos viver o Evangelho, nós precisamos senti-lo. Então, nós vamos hoje, na nossa conversa, falar um pouco sobre um trecho que está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das bem-aventuranças de Jesus. E nós vamos tentar entender por que Jesus diz sobre essa bem-aventurança, o que ele nos recomenda para que possamos alcançar essa felicidade, já que bem-aventurança significa felizes. Então, lá no capítulo 10, Jesus ele nos diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Mas para que nós possamos compreender por que Jesus disse isso, o significado dessa frase, é importante que nós decifremos, compreendamos o que significa misericórdia. Qual será que é a interpretação dessa palavra, a sua origem? A origem da palavra misericórdia é do latim. E ela quer dizer, miserato significa compaixão e cordis, coração. Então, olha só, ser misericordioso é ter um coração compadecido. Mas o que será que é ter um coração compadecido? No próprio Evangelho, ele vem explicando isso. Ele diz que ser misericordioso é comover-se, ser solidário com a dor do outro, seja essa dor material ou seja essa dor moral. E por que será que no Evangelho ele vem especificando esses dois tipos de dores? Porque normalmente quando nós pensamos em dores, nós pensamos sempre na dor material, na dor física, seja recorrente de uma doença ou numa dificuldade financeira, que hoje nós sabemos que tantas e tantas pessoas passam por tantas penúrias por conta disso. E ele fala que é importante também nós sermos misericordiosos, ser compadecidos com essas dores, mas ele fala das dores morais. Qual será que é a diferença? Se nós formos buscar no livro Consolador, lá na pergunta 239, Emmanuel ele vem trazer uma diferenciação dessas duas dores. E ele traz para nós dizendo que a dor material ela é tida como uma dor ilusória. Por que uma dor ilusória? Como assim, Rita? Ela é tão real? Uma dor ilusória porque ele diz que é uma dor temporária, que de qualquer forma ela vai passar em algum momento. Nem que seja no momento da morte, mas ela vai passar. Justamente porque ela é uma dor material. Então, cessou a vida no plano material, ela também cessa, não é? E ele traz a dor moral como uma dor realidade. Por que uma dor realidade? Porque essa dor moral, ela está no espírito. Então, essa dor, ela pode, inclusive, passar por várias existências. Nós podemos já trazer de outras existências, ela é muito mais profunda. E ele ainda diz que as dores materiais, normalmente, elas são decorrentes dessas dores morais. Ou seja, é um agravamento dessas dores morais, não é? É o tempo que ela fica ali perdurando conosco até se transformar em algo físico. E essas dores morais, elas estão dentro das nossas dificuldades, do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, dos diversos tipos de vícios que nós temos, enfim, de tudo aquilo que nós já estamos há muito tempo na luta, no esforço para vencer, né? E todo o aprendizado, todos os ensinamentos de Jesus,
não são simplesmente palavras. Jesus, ele nos propõe ações. Tanto é que Jesus, ele não escreveu nada e ele fazia antes de falar. Então, tudo aquilo que ele falou, ele exemplificou em ações. Ele fez. E o ato concreto da manifestação desse sentimento de misericórdia está a indulgência, a clemência e o perdão. Né? Então, olha só, para eu ser misericordioso, eu tenho que ser indulgente, eu tenho que ser clemente e eu tenho que perdoar. Está diretamente ligado. Mas para que nós possamos falar essencialmente do perdão, que é algo que nós ouvimos falar tanto, e por que será que ele é tão importante na nossa vida, nós precisamos falar antes por que da necessidade de perdoar, que são as ofensas. A base de tanto ofendidos como ofensores está justamente naqueles sentimentos que nós acabamos de falar dentro das dores morais. Então, por isso também a diferenciação dessas duas dores. Então, dentro do egoísmo, do orgulho, do ciúme, da inveja e de tantas outras coisas que nós carregamos dentro de nós está a origem das nossas ofensas. Dos ofensores e dos ofendidos são as causas disso acontecer. E é também a causa da nossa dificuldade de superar essas ofensas e essas mágoas. Olha só, elas tanto causam a ofensa, como elas também dificultam superarmos essas ofensas. Então, olha a importância de nós trabalharmos essas dores morais. Porque o ofensor, muitas vezes, ele nem percebe a sua atitude. Às vezes, dentro do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nós nem percebemos que nós magoamos a outra pessoa. E, por vezes, o ofendido também, às vezes também por conta desse mesmo orgulho, egoísmo e tantas coisas, também se nega a dar o primeiro passo em direção para resolver esse problema. E nós ficamos presos, então, num círculo vicioso, onde um se recusa a ir em encontro ao outro. E nós sabemos que para resolver esse tipo de problema é preciso essa reconciliação, é preciso esse passo em direção um ao outro, porque senão ele realmente não acontece. E nós não se esquecemos de um pequeno detalhe quando nós falamos do perdão. Muitas vezes nós nos colocamos sempre como sendo os ofendidos, mas nós nos esquecemos também que podemos ser os ofensores. E somos por muitas vezes. Nos esquecemos que nós também erramos, cometemos muitos equívocos na nossa vida. Jesus fala que os misericordiosos, eles também alcançarão a misericórdia. Ou seja, da mesma maneira que eu tenho um olhar bondoso para com os erros dos outros, também vou receber esse olhar. E só para que a gente possa ilustrar isso, tem uma historinha muito rápida que certa vez Bezerra de Menezes foi convidado para almoçar com um amigo dele, que era jornalista, para falar sobre as ideias de Bezerra. Esse amigo era muito simpático. As ideias de Bezerra dentro da doutrina espírita, eles estavam conversando sobre isso num almoço na casa desse amigo. E eis que de repente eles são interrompidos por um funcionário dizendo que uma outra pessoa havia chegado e que queria conversar com ele. Essa pessoa era um ex-funcionário dele que acidentalmente havia disparado uma arma de fogo e não chegou a ferir, mas pegou de raspão. E ele, implacável, chamou as autoridades, mandou prendê-lo, puni-lo, enfim. E essa pessoa, então, estava pedindo uma audiência com esse jornalista para pedir perdão e explicar o seu erro. E ele entrou, explicou, disse que foi sem querer, pediu perdão, pediu para que ele retirasse a queixa, porque ele tem família para sustentar, e como que ia ficar esses filhinhos, essa esposa, ia ficar desamparados, enfim. E o jornalista implacável. Mas num dado momento ele sentiu o olhar de Bezerra. Então ele se voltou a um amigo e começou a justificar a sua atitude, dizendo: olha, ele poderia ter me matado, né? Você não acha que eu estou no meu direito? Então Bezerra, que foi convocado então à conversa, até aquele momento tinha ficado em silêncio, mas foi convocado à conversa, ele falou: olha, sim, você está no seu direito, desde que você também não erre. Então Bezerra, nada mais, ele lembrou do ensinamento de Jesus,
faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a ti mesmo. Então ele disse, né, você pode, realmente você tem razão, mas e se fosse ao contrário? Será que também não pode acontecer? Quando nós erramos, nós também queremos ser perdoados, compreendidos, né? Nós queremos que as pessoas tenham essa paciência conosco, esse olhar amoroso, mas que nós precisamos exercitar com o outro também. Porque quando nós agimos de determinada forma, nós temos essa ação de volta para nós. Nós já sabemos disso, tanto para o bem como para o mal. Mas aí nós podemos pensar assim, mas e quando o outro não aceita esse movimento meu em direção a ele? Como que fica? Nós respeitamos o seu livre-arbítrio. Ele tem todo o direito de não aceitar. Ah, mas então por que eu que tenho que tomar essa atitude? Por que eu que tenho que ir de encontro a ele e ele não? Ele tem o direito de aceitar. Porque eu só posso falar por mim mesmo. Eu não posso falar pelo outro. Eu só posso falar da parte que me cabe. A parte que cabe ao outro, ele que tem que resolver se ele vai fazer ou não. Né? Então eu tenho que respeitar o seu direito, estando certo ou não. E nós não podemos nos esquecer que quanto mais sintonizado com as leis naturais, com as leis divinas, mais a nossa vida estará harmonizada, estará equilibrada. Então, se eu caminho de encontro ao perdão, se eu procuro, me esforço em exercitar esse perdão, que eu procuro amar esses irmãos que erram da mesma forma como eu gostaria de ser amado, se eu me esforço em fazer tudo isso, obviamente que a lei maior do universo, que é a lei do amor, ela sempre virá de encontro a mim mesmo. E assim eu vou encontrar a paz. Então, perdoar também traz paz a mim mesmo. Eu também sou beneficiado. E é muito interessante, é tão importante esse exercício do perdão, porque se nós formos observar a oração do Pai Nosso, nós vamos ver que quando Jesus chega na parte do perdão, é a única parte que ele explica, que ele detalha um pouco mais. Todas as outras frases, elas são mais simples. Mas quando ele fala, perdoa as nossas ofensas, ele explica, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então, olha a importância do perdão, que Jesus fez questão de complementar a frase dentro do Pai Nosso, deixando muito claro para nós a importância dessa atitude. O perdão, no conceito das religiões, ela significa, por exemplo, apagar as falhas, limpar a alma do pecado, como muitos termos são usados, né? Do mal praticado. A doutrina espírita ela traz a visão dos ensinamentos de Jesus. Quando ele pede para perdoar muito mais do que 7 vezes, é isso que nós estamos falando até agora, para não julgar, apenas orientando para não pecar mais, Jesus fazia isso. Todos aqueles que o procuravam, ele dizia, olha, vá e não peques mais. Então ele falava assim, olha, eu te auxilio, mas você precisa se transformar, você precisa fazer a sua parte, porque senão não vai resolver muito. Quando ele diz para nós nos reconciliarmos com os nossos adversários, e esse é um outro detalhe, porque ele não fala para nós nos conciliarmos com nossos adversários, ele diz para nós nos reconciliarmos, ou seja, é algo recorrente, que vai ser necessário fazer muitas vezes, tanto perdoar como ser perdoado, então por isso reconciliarmos, e enquanto nós estamos a caminho, ou seja, enquanto nós temos oportunidades, para que nós não alimentemos esse sentimento e às vezes ultrapassamos várias existências sem resolvê-lo. Para amar os nossos inimigos e que olhemos os nossos erros antes de atirar a primeira pedra, né? Ele diz também que perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas. Eu não preciso concordar com o que o outro está fazendo, mas eu preciso ter compreensão. Aí eu preciso me lembrar lá daquelas dores morais que nós falamos no início, que todos nós ainda carregamos conosco e que os nossos erros decorrem dessas dores morais, dessas imperfeições que trazemos conosco e que lutamos tanto para vencê-las. Então nós precisamos ter essa compreensão para o outro. Que todo mal praticado, ele precisa de 3 fases. Quando algo acontece, quando alguém
pratica algo que ofendeu, não basta apenas ele ser perdoado, por exemplo, por mim que sou ofendido. De qualquer forma, vai ter esses 3 passos, vai ter o arrependimento, o auto-perdão, porque às vezes a pessoa também ela recebe o perdão do outro, mas ela não se perdoa, e ela também vai ter a oportunidade de reparação, que Deus nos oferece diariamente a oportunidade para isso. E através da reencarnação também, que é um grandíssimo exemplo de misericórdia de Deus para conosco. E além da reencarnação, o esquecimento das existências anteriores, que seria o esquecimento das ofensas. Nós temos a oportunidade de recomeçar através das várias existências, sem lembrar do que nós fizemos. Porque senão nós ficamos muitas vezes presos ao passado. Valentim Lorenzetti, no livro Caminhos de Libertação, ele nos fala muito sobre isso. Ele diz que as existências anteriores elas devem ser utilizadas como retrovisor de um carro. A gente dá uma espiadinha, mas a gente olha para frente. Porque se a gente dirigir olhando só para o retrovisor, nós provavelmente vamos causar um acidente. Então, o que nós devemos, a nossa existência, ela nos é dada, é oferecida por Deus para que nós possamos caminhar para frente, né? Que ela serve para que nós corrijamos os nossos erros lá do passado, mas que nós não podemos ficar presos a eles, porque senão nós não saímos do lugar. Nós ficamos ali patinando na culpa o tempo todo. Por isso a importância do esquecimento das existências anteriores, para que nós possamos ter essa oportunidade, de fato, de recomeçar, por assim dizer, do zero. Então, é um exemplo de perdão. A reencarnação é um exemplo de perdão para todos nós. E é um exemplo que nós devemos carregar conosco sempre, nos lembrar diariamente. Porque se Deus que é Deus tem esse sentimento conosco, quem somos nós para não exercitar com o nosso irmão? Né? E o perdão, ele é essencialmente muito importante para que nós possamos fazer a digestão desse mal. A compreensão dos erros do outro nos ajuda nessa digestão, para que a gente não fique engolindo esse veneno o tempo todo, que vai nos causar mal, inclusive físicos. Muitas doenças aí, elas decorrem muitas vezes de mágoas e ofensas que nós ficamos ali digerindo por anos e anos. Aquilo vai nos trazendo problemas de estômago e mais uma série de problemas. Isso os estudos científicos já comprovam. Quando Jesus fala para que a gente ame os inimigos, obviamente que ele não está dizendo que a gente precisa amar os inimigos como nós amamos a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, os nossos filhos. Claro que não. Ele nos conhece intimamente, ele sabe das nossas limitações. Mas ele está dizendo para que a gente não deseje o mal a essa pessoa, para que a gente não comemore quando ele tropece. Não, muito pelo contrário. Que a gente faça orações por ele para que ele possa se reerguer rapidamente e continuar o seu caminho. Que a gente possa, inclusive, auxiliá-lo discretamente, sem mesmo que ele saiba, ele não precisa ficar sabendo. Mas que a gente faça isso, que a gente seja delicado, sensível e que muitas vezes nós ajudamos muito ficando simplesmente em silêncio. Não é? Os benefícios do perdão, eles são inúmeros. E nós, quando nós perdoamos, nós somos os maiores beneficiários. Às vezes nós achamos que é o outro, não, nós somos, né? Porque nós conservamos a nossa paz interior, como nós já dissemos. Nós nos libertamos daquelas correntes que nos prendem à ofensa e ao ofensor, muitas vezes diariamente. Preserva a nossa saúde, como nós já dissemos também, para nos livrarmos daquele veneno, daquele sentimento que vai nos tornando, nós vamos ficando doentes realmente com aquele sentimento. Ele auxilia a nossa evolução, porque aí nós conseguimos caminhar em diante. E a alegria maravilhosa de transformar muitas vezes um adversário em um amigo. Isso é extremamente importante. Jesus nos diz que nós somos a luz do mundo. E nós já sabemos que toda luz, ela precisa de um combustível. Toda luz precisa de um combustível. É só nós pararmos para pensar. A candeia que era usada antigamente, ela precisava do óleo. A luz elétrica é a usina. O farol do carro é a bateria. A nossa luz,
Essa luz que Jesus diz que nós temos é o amor, a misericórdia e o perdão. O mundo, ele é a matéria-prima de Deus. Deixá-lo mais ou menos bonito depende de cada um de nós. Depende das nossas atitudes, da nossa própria luz. Porque se nós iluminarmos um ambiente, nós conseguimos enxergá-lo melhor. Nós conseguimos iluminar não só o nosso caminho, mas o caminho do outro também. E para isso nós precisamos exercitar esse amor. Nós precisamos nos alimentar com esse combustível que Jesus veio tão carinhosamente nos ensinar, nos orientar. Então, que hoje nós possamos levar essa mensagem de misericórdia, essa mensagem de amor, essa mensagem de perdão. Que nós possamos começar a acender essa luz dentro de nós. Que nós possamos, de fato, começar a ter consciência da importância desse ato. E lembrar efetivamente que não é uma palavra, mas é um processo. É um processo que pode começar lentamente, mas que precisa começar. E que depende de cada um de nós. É um passo que precisa ser dado. Que Jesus possa abençoar a todos nós, nos envolver com muito carinho e que Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, possa estar sempre conosco em todos os instantes. Obrigado a todos e que assim seja.